teratoma. Pela medicina, eu nunca vou poder ter filhos. Mas eu sei que Deus é o Deus do tremendo. Porque eu sei da glória, eu maior sabia, porque eu passei pelo centro cirúrgico agora no dia 17. E fui fazer cirurgia para retirada dos pulmões. E como foi? Entrei no centro cirúrgico, tudo. Pedi muito a Deus para estar comigo, mas Deus surpreendeu a mim, né? Porque não havia mais nenhum. Os que estavam lá desapareceram, nem soube nem explicar. E aí ele pegou e falou, a gente olhou tudo, não achamos mais tumores, e a gente pegou um pedacinho do teu ovário para estar fazendo a biópsia. Eu falei assim, amém. Mas eu sei, porque ele curou feito. Mas aí ele falou, amém. Mas assim, os médicos não acreditam muito, vai estar fazendo exame novamente. Quarta-feira eu voltei, retorno, eles vai atrás do exame novamente. E a outra pensa também, porque ao tomar esse hormônio, desenvolveu o BRAF4, quer dizer, uma neoplasia maligna na mama. E eu falava, Deus, por favor, mas lá atrás eu prometi para mim que te pedi um filho, eu cheguei em casa desse mãe, porque Deus me deu um filho, porque ele vai tanto pelo filho, eu nunca pedi nada a Deus. Há tempos atrás, achando que eu era perfeito, que eu não tinha nada. Aí meu filho me fala assim, antes do filho, que é uma doença. Aí eu falei assim, mas isso é verdade, mas tem porque Deus me promete. Eu não fiz esse presente porque ele me dá esse presente do filho. Mas eu não sabia jamais que eu não fiz esse processo comigo. Hoje eu entendo que como Deus falava desse filho, porque eu ia passar por esse processo. E assim, diante disso que eu estou passando, eu vejo assim, esse filho que prometeu lá atrás, hoje eu entendo que a única coisa que vai poder me curar, porque a endometriose é curada, como diz o doutor, se você conseguir engravidar, pode ser que ela venha te curar, mas caso contrário não. E é uma doença benigna, mas como se fosse uma doença maligna. Eu tenho dores 24 horas por dia. Eu vivo a base do que? De diurético e biscotor. Aí tem muita gente, quando eu olhava para ir fazer exame, porque lá na mão eles me passaram até para o Instituto do Câncer lá na vida. As pessoas olharam e falavam assim, mas para que? Aí eu falava para mim, nossa, mas não parece que é com você. Mas por quê? Porque Deus se me sustenta. E uma coisa muito emocionada, porque na quinta-feira, quando eu entendi que nada funcionava, então o pastor ficou bem emocionado, entrou ali pela casinha dele, viu onde foi, cheguei a orar, mas eu senti algo diferente naquela quinta-feira. Como eu fui ali tomada pelo Espírito Santo de Deus, e só que eu senti o Espírito Santo de Deus que não queria. E ali minha mama naquela quinta-feira, caminhou, eu e meu marido estava falando, falou, moça, isso é muito morto, é isso? Aí eu fiquei, cheguei a chorar sozinha. Aí eu me peguei e falei assim, eu senti que eu ia receber algo grande, foi como a gente tomara pelo Espírito Santo de Deus, como o pastor no final falou para mim. Às vezes você sabe que não se marca, pode ficar louca, não. O pastor orou naquela quinta-feira, quando foi no domingo, eu trabalhei. Cheguei lá na casa da minha mãe e mãe coloca a mão na minha mão. Ela colocou o meu filho, o caroço está diminuindo. Eu falei, realmente, mãe, está diminuindo. Quando eu fui fazer a biópsia da outra vez, eu fui com meu coração em paz, porque eu sabia que Deus já tinha ministrado a palavra. Porque Deus é o Deus do impossível mesmo. Basta que você quiser daqui, está tudo laudável, tá? Tanto da mama quanto do ovário, daqui do ovário não, da cavidade do útero, os tumores, e hoje com a glória do Senhor, eles fizeram a biópsia da mama, não
Eu não sabia. E terminou muito. A gente iniciava com ela, a mulher que eu disse, nossa, não é não. E terminou tudo. Ela veio para a oração. Veio para frente para orar. Eu olhei para essa irmã e Deus me mostrou um tumor. Ela lembra? Só que Deus me mostrou com a mão dele, dentro da mão dele fazendo isso. E foi a mão de Deus fazendo isso no tumor. E Deus me mostrou. E eu falei para ela. E aí eu fiquei assim, mais surpreendente, porque naquela época eu tinha hemorragia, eu fiz 20 dias de hemorragia, mas isso aqui, ele me levava nos coxinhos, porque por causa da hemorragia, eu dava pressão cardíaca. E aí o pastor começou a cantar um nome, e aí ele me disse, com fé, o pastor, e orando, clamando o Senhor, e realmente eu pensei, também o Senhor, depois do meu lado esquerdo, ele estava tão muito benigno, porque isso daí vai fazendo dar mal ao outro. Graças a Deus, eu creio que Deus é muito mais, Deus vai curar, e também eu sinto orgulhoso, porque eu vou chegar aqui e pedir para God. Só na frente do Deus, ele tem um jeito de trabalhar estratégico de sabia. Só lá na frente você vai entender. Às vezes ele fala que é profecia e você não entende. Mas depois lá na frente você vai falar e perceber. Foi eu efetivo como tem falado, aí vocês vão entender. E mais interessante, irmão, quando eu estava querendo nem gerar para a irmã, ela disse, a hemorragia parou. Ela dependeu da oração. Deus me mostrou que eu vou vir no domingo. Eu não sabia que a irmã estava com hemorragia. Aí a irmã veio e falou, pastor, eu estava com hemorragia. E ela estava na hora. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Depois, se você quiser olhar, não trouxe, porque... Aqui, ó. Glória a Deus. Eu não fiz nada, irmãos. Simplesmente um instrumento de Deus na terra. Que Deus me mostrou, Deus revelou e Deus está cumprindo. Ele já está para você, filha. Que Deus está falando no meu coração aqui agora. Ele vai te surpreender com esse seu tumor. Ele vai te surpreender e você vai entrar por essas portas da mesma forma, para perceber elas. Deus está ministrando no meu coração para ministrar a tua vida. Que Ele também, Deus, vai te surpreender. Essa foi a surpresa para mostrar para muitos e mostrar para o médico. Ele tinha que abrir, porque nem no aparelho confiou mais. Ele teve que abrir para Deus mostrar que Deus faz. Ele mostrou no aparelho que estava lá, mas ele não quis fazer mais exame, porque estava lá os tumores. Mas eu lembro da oração no domingo, eu não entrei na terça, eu orei no domingo. Eu nunca ponho a mão, irmãos, e nem uma barriga de uma irmã, porque o máximo que eu ponho na cabeça de uma irmã, eu tenho prudência. Eu chamei a pastora, falei, põe a mão. Daí isso não foi não. Eu pus a minha mão, o dedo, sobre a mão da pastora, em cima. Eu senti um fogo saindo da minha mão. E o fogo foi queimando sobre aonde estava a enfermidade da irmã. Eu senti esse fogo.
Terminei a oração, eu falei assim, irmão, eu senti o fogo queimando tudo. E médico vai se surpreender. Surpreendido de você também, vai ter se surpreendido. E é assim que Deus faz, irmão. É por isso que vale a pena servir esse Deus. É por isso que vale a pena crer nesse Deus. Não tem homem nenhum, porque o homem não pode fazer nada. O homem é simplesmente um instrumento na terra. E eu estou aqui como instrumento. Aquilo que Deus me revelar, aquilo que Deus me tocar, aquilo que Deus me mandar fazer, eu estarei para fazer e vou fazer com muito amor. Vou fazer com muita dedicação, sem exceção. Porque eu amo tudo e a todas as pessoas. E o que Deus mostrar, não. Crê. Crê naquilo que Deus mostrou. Crê naquilo que Deus tem de promessa para a tua vida. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão. Eu chamei o casal porque Joãozinho, eu conheço ele de... Posso falar, irmão? Quem sabe que é guardinha da Arpão? Eu conheço o irmão João de Guardinha da Arpão. O irmão João da Guardinha da Arpão, eu neguei, e eu trabalhava de segurança na época, passei para motorista. E o irmão João da Guardinha, conheci ele desde lá. E depois nós vamos nos rever dentro da igreja. Nós não tínhamos se visto mais. Ele saiu da Guardinha e eu continuei na igreja. E nós não havíamos visto mais. Um dia ele chegou na igreja e falou, eu te conheço. Ele falou, conheço o senhor. E aí a gente lembrou daquela época. Conheço o irmão João desde Guardinha. Como o pastor Rogério me conhece há 18 anos atrás, quando eu ainda era segurança, eu passei para motorista, ele fez a papelada, porque trabalhava no cartão de conta. E depois a gente vem trabalhar junto. Hoje vale a pena você plantar uma boa semente, ficar semente, ela vai germinar lá na frente. Deus abençoe vocês e Deus vai continuar te surpreendendo. Em nome de Jesus.